Hoje nós vamos estudar sobre a Guerra do Vietnã, beleza? Cara de sério, alunos dispostos a aprender. E essa Guerra do Vietnã, ela tem um contexto diretamente ligado à Guerra Fria. Marcelo, porra, que tipo de conflito é esse? Ele é um conflito político, envolve a questão territorial e tem como pano de fundo também a questão da disputa pela expansão do capitalismo e do socialismo. O conflito envolve o Vietnã do Norte, que era apoiado pela União Soviética, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Antes de ter essa invasão, essa região se chamava Indochina. Quando eu falo da Indochina, eu estou falando de 3 países, tá? Então nós temos o Vietnã, nós temos Laos e nós temos Camboja. Tá? Esses 3 territórios, eles sofreram com um processo chamado neocolonialismo. O que seria o neocolonialismo? É quando os países foram colonizados depois de um certo período, ali na região já, no período contemporâneo já. Isso, então, a partir do século XVIII para frente, quando há a Revolução Industrial, nós estudamos que a partir do século XV nós temos o processo colonial, não é isso? Lembra que eu devo ter explicado para vocês, nós temos aqui os europeus, que faziam uma negociação direta com a Índia, há um bloqueio do Império Otomano, eles se lançam ao mar e começam a colonizar, principalmente quem dominava a navegação, Portugal, Espanha, Holanda. Após isso, nós temos o quê? Um crescimento da Revolução Industrial, que vai ser lá no século XVIII. França e Inglaterra, que estavam bem articuladas na Revolução Industrial, vão fazer o que a gente chama de um novo colonialismo. Na outra aula nós falamos de Israel e Palestina, sim ou sim? Sim. E aí falamos que aquela região foi colonizada por quem? Israel foi colonizada por quem? Aquele território que ele disputa? Pelos ingleses. Muito bem. Que dominaram aquele território por um tempo. Já essa região colonizada pelos franceses. O domínio mesmo vai começar intensamente a partir do século XIX. O movimento para tentar conquistar a independência do Vietnã vai começar em 30. Então, em 30, ainda de forma pacífica, vão surgir ali líderes políticos que vão tentar conseguir essa independência. Óbvio que a França ela não aceita. O que vai acontecer depois? Nós estudamos também que o Japão, durante um tempo, a partir de 30, começa a fazer uma expansão territorial. O Japão, uma ilha, formação vulcânica, muitas montanhas, muito terremoto, um pequeno território. Ele vai pegar e vai começar a invadir toda essa região aqui, do Extremo Oriente. Então ele invade a China, a região da Manchúria, ele invade toda essa região aqui da Indochina, invade Malásia, invade várias regiões aqui para pegar esse território. E ele conquista. Só que quando ele perde a Segunda Guerra Mundial, no seu acordo ali, ele vai ser obrigado a devolver esses territórios. Então o Japão, ele sai desse território da Indochina em 45. E esse território então volta para o domínio francês. Mas você estudou na vida que a partir da Segunda Guerra Mundial, a França, a Inglaterra, essas nações foram palco do conflito. Estavam com facilidade para crescer e desenvolver ou com dificuldade? Com dificuldade. Não tinha como ela ter várias frentes de batalha em conflito, então vai haver um acordo. Lá em Genebra, a ONU, que foi criada para manter a paz no mundo, resolve então separar esse território da Indochina em 4 países. Laos, Camboja, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Tranquilo? Sim ou sim? Sim, obviamente que sim. E aí em 56, eles vão ter no Vietnã uma ideia de unificação. Eles querem unificar, fazer só um país. E aí eles vão fazer um plebiscito de unificação e escolher quem seria o líder. Tinha, claro, líderes no Norte e líderes no Sul. Prevendo que o Norte ia vencer, que era mais popular, nós temos aí então o que a gente chama de golpe de Dien. Dien era o cara que era do Sul, que deu um golpe e não deixa a unificação, ficando então 2 áreas separadas. O Vietnã do Norte com o apoio da União Soviética Socialista, o Vietnã do Sul com o apoio dos Estados Unidos capitalista. Tranquilo? Marcelo, volta. Vamos voltar. O conflito do Vietnã foi o que mesmo? Um conflito político. Com o pano de fundo, a Guerra Fria, envolvendo o Norte e o Sul. O Norte apoiado pela União Soviética e era
socialista. O Sul apoiado pelos Estados Unidos, capitalista. Essa região, isso já vi em vestibular, era chamada Indochina. E essa região foi dominada por quem? Franceses, beleza. E aí então nós vamos ter lá um movimento de independência que começa em 30, mas eles não conseguem. Em 40 tem o quê? Invasão japonesa. O Japão começa a fazer uma expansão territorial, invade toda essa região aqui do Extremo Oriente e do Sul Asiático. E são expulsos após a Segunda Guerra Mundial. O domínio volta a ser francês, óbvio que estão falando no período da Guerra Fria, e aí, num acordo que há lá em Genebra, dividem a região em 4 territórios. Em 56, um plebiscito de unificação, o Sul perdendo, vendo que ia perder, o país ia virar socialista, eles dão um golpe e, óbvio, começa a separação. Tá? E ali, então, aqui vai começar o conflito. Tá? Os movimentos de conflito. Se eu fosse falar o período aqui, o correto que aparece aí nos livros é 59 a 75, tá? Porque aqui no movimento estava no início o conflito de fato, com guerras e investidas, começa em 59. Fala, meu amigo. O professor, na aula anterior mencionou que antes da China se tornar socialista, teve um golpe lá e eles foram para o Vietnã. Isso acarretou nessa guerra do Vietnã depois? Não, o que acontece é o seguinte, a China, na aula passada eu falei que a China ela teve em 49 uma revolução socialista, tá? E aí a revolução socialista era um conflito envolvendo 2 grupos, o grupo do socialismo e o grupo do capitalismo, na verdade se falava nacionalismo, que era um cara muito mau, chamado Mao Tse-tung, e um cara muito picareta, chamado Chiang Kai-shek. Eles dois brigaram, quem venceu? O Mao venceu. Como que o Mao não vence? O Mao venceu. O Kai-shek perdeu, migrou para a ilha chamada Formosa, e aí é que surge Taiwan. Tá? Taiwan. O que aconteceu? A relação do conflito do Vietnã tem a ver com os Estados Unidos e também com a guerra da China. Por quê? Porque a China virou socialista, Rússia socialista, correto? O medo, a Coreia virou parte socialista. O medo dos Estados Unidos é que a onda vermelha se espalhasse e dominasse. Então, mesmo os Estados Unidos entrando só em 63, desde esse golpe aqui já tem apoio dos Estados Unidos. Só que não ainda com envio de soldados. Os Estados Unidos vai invadir o seguinte, em 63, que há uma invasão do norte na embaixada dos Estados Unidos. E também teve um bombardeio a alguns portas-aviões que estavam na região. Alguns falam que isso aqui é tudo lorota, que era apenas uma justificativa para os Estados Unidos poder recrutar soldados e investir na guerra, para convencer a população de forma política. Mas a partir desse momento, os Estados Unidos envia 500 mil soldados. É muita gente. No total, foram mais de 1 milhão de soldados norte-americanos para a guerra do Vietnã. O período máximo que chegou foi cerca de 550, 580 mil soldados num período único. Né? Muitos iam, voltavam mutilados, alguns com problema, né? Vivendo aquele momento tão tenso, também voltavam, mas 500 mil soldados. Eu botei um ponto de interrogação para a gente se perguntar, quem eram esses soldados? A maior parte deles, sim, eram pobres, com dificuldade econômica, que eram recrutados pelo governo dos Estados Unidos. Vamos para a guerra do Vietnã? Vai ter lá um emprego, pode voltar um oficial, vai lá, pá. E a maior parte também eram negros. Isso vai eclodir, vai potencializar os movimentos que aconteciam nesse mesmo momento nos Estados Unidos contra o racismo. Tá? Todo esse movimento existindo dentro dos Estados Unidos, todos os movimentos que lutavam, né, pela igualdade, né, pela equidade, pelo combater o racismo, eles falavam que o próprio governo dos Estados Unidos estava mandando os negros para cometer um certo genocídio nessa região. Isso acontecia. Então, quem foi para o fronte de batalha, quem ia realmente no primeiro embate, eram os soldados negros. Isso gerou muitos mortos, né? A gente tem um número de aproximadamente 60 mil mortos, a maior parte deles sim foram negros que sofreram. A forma que os soldados agiam era de muita brutalidade. Porra, Marcelo, por que eu tenho que saber disso? Porque isso vai ser um ponto-chave. Como assim? Lembra que eu falei que era norte e sul? Tá? Então, o norte defendendo o comunismo e aqui defendendo o capitalismo, né? O socialismo e o capitalismo. O que acontece? Aqui nós tínhamos também soldados infiltrados do norte, que eram chamados Vietcongs. O Vietcongs eles chamam. Então, o Congs é de comunismo, né? Os Vietnã que defendiam o comunismo. E aí,
quando os Estados Unidos vinha com mortalidade, ele não queria saber, os soldados dos Estados Unidos, se era do norte, se era do sul, se era comunista, se não era, ele acabava metralhando. Então, quando eu falo de número de mortes, 2 milhões, se pesquisar, vocês vão ver, tem dados que falam que é 3 milhões. Então, assim, e o número de civis, mais de 1 milhão de civis mortos, é muita gente, então não queriam saber. E também tem relato como os soldados ficavam lá, imagina, olha, quanto tempo, né? Eles ficavam anos lá na guerra. E aí, muitos desses, quando atacavam, eles acabavam estuprando as mulheres. E isso vai gerar o quê? Um descontentamento do próprio Exército do Sul, que não apoiavam a forma que os soldados estavam agindo. Então aí começaram, né, um movimento a enfraquecer. Então a forma que os soldados dos Estados Unidos usavam durante o conflito, né, e eles ficavam com mais raiva porque os Vietcongs, eles tinham menos armamento, né, mas eram armamentos eficientes. A gente falou isso um pouco para vocês na Guerra Fria, das armas russas, do AK-47, né? Então eram armas que podia chover, podia cair na lama, mas elas saíam tirando. Então os caras faziam o quê? A forma do vietnamita? Emboscada. Então eles escondiam na mata, os Estados Unidos vinham, eles davam um golpe, matavam vários soldados. Isso revoltava o soldado, o governo dos Estados Unidos, que achava que ia ser uma guerra fácil, a gente vê que não foi nada fácil. Apesar do número de mortos, a gente olhar aqui, é bem mais vietnamita, não sei nem como comparar, mas o Vietnã, ele ficava, digamos assim, com moral, porque os Estados Unidos não conseguiam eliminar. Porque cada vez que tinha as ações de brutalidade, mais pessoas entravam no movimento para combater essa invasão dos Estados Unidos. O ponto-chave, né, quando o Exército do Norte foi cada vez mais vencendo, os Estados Unidos não conseguia vencer, em 68, teve o que a gente chama de Ofensiva de Tet. Porra, Marcelo, o que é isso? Tet, para eles, né, é um dia especial. O vietnamita tem como sua principal religião o budismo, tá? Até uma parte interessante que eu não falei. A parte sul aqui, ó, o Dien, ele defendia o catolicismo. E a maior parte do vietnamita, bota mais de 90%, são budistas. Então também foi um dos motivos de não ter tanto apoio assim, nesse plebiscito, tá? Agora aqui voltando. Então esse é o dia que começa o ano para eles, Tet, porque eles não seguem o nosso calendário. Na questão religiosa deles, é o calendário lunar, que vai começar ali o ano mais ou menos dia 30 de janeiro. Então, nesse dia, como se fosse a virada do ano, e não ia ter, eles achavam que não ia ter grandes conflitos. Só que o pessoal do norte... Como é que fala vietnamita? Para quem não sabe falar, ele falou o seguinte: vamos pegar você. E aí eles foram, obviamente, lá, fizeram uma ofensiva, venceram vários territórios, como Saigon, outros territórios importantes, e isso fez que o exército cada vez mais fosse para o território e encolhesse. Nesse mesmo tempo, a partir da década de 60 aqui para o final, né, no meados de 60 para 70, a moral dos políticos dos Estados Unidos estava em baixa. Por quê? Porque eram milhares de pessoas mortas, milhões de dólares sendo gastos, e cada pessoa que ia para a guerra e voltava da guerra mutilado, até os altos postos lá dos soldados dos Estados Unidos, os coronéis, eles acabavam entrando nos movimentos que existiam dentro dos Estados Unidos para acabar com a guerra. Então imagina, o cara foi para a guerra, voltou para a guerra, quando voltava, tem que acabar com essa guerra não tem sentido nenhum, né? E acabavam, claro, convencendo a própria população a pressionar o governo para acabar com a guerra. Para ver como isso foi tão forte, o presidente dos Estados Unidos, Nixon, o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser derrubado, né? Ele cai, ele renuncia, ele não aguenta a pressão, porém ele promete que vai começar a tirar gradativamente os soldados. Começa a tirar os soldados lá do Vietnã, que vão ser todos retirados quando realmente, a partir desse momento que eles foram tirando, o Vietnã começou a fazer ofensiva. Ele fazia uma ofensiva, será que os Estados Unidos vai atacar a gente? Não. E foram pegando território. E aí os Estados Unidos então se retira totalmente em 75, tá? O fim da guerra vai ser em 75, quando retiram, ficam apenas 200 soldados para manter ali preservada a embaixada, né, e os norte-americanos que viveram lá. A gente tem que saber qual foi a consequência dessa guerra. Claro que mortos, né? O número aqui eu botei um ponto de interrogação porque é impreciso, né? Não teve uma contagem, mas estima-se, né, de 1,5 a 3 milhões, contando civis e militares, tá? Do norte e do sul. 60 mil estadunidenses. Laos e Camboja, porque isso aqui gerou muitos refugiados.
muitos saíram dessa região e iam se abrigar dos países vizinhos. Tanto é que Laos e Camboja são consideradas as duas regiões que mais receberam bombas dos Estados Unidos aí nos últimos anos. Receberam muita, né, um grande ataque. O número também 100 mil, já vi pessoas falando 500 mil, mas é um número bem expressivo. E também isso fez com que muitos vietnamitas, muitos cambogianos, né, eles acabaram migrando para os Estados Unidos. Hoje tem grandes comunidades de vietnamitas e cambogianos morando nos Estados Unidos. 2 milhões de refugiados. Isso também gerou uma mudança na questão política dos Estados Unidos, um enfraquecimento interno quando tem uma declaração de guerra. Então, qual é a estratégia que os Estados Unidos faz? Toda vez que vai ter um ataque, ele cria um grande movimento. Exemplo, o ataque no Iraque lá em 2003, na guerra do Iraque. O que os Estados Unidos alegou? Os Estados Unidos alegou que o Saddam Hussein tinha arma de destruição em massa, né? Esses foram os motivos. Além disso, antes disso, teve um outro atentado. 2001, quem foi em 2001? Quando o BIM fez o boom, na Torre Gêmeas, boom, Torre Gêmeas. O BIM fez o boom, né? Existem várias comprovações que falam que os Estados Unidos sabia que ia ter, não sabia a proporção, mas sabia que existia uma previsão do ataque, né? Então, isso aqui, esse ataque aqui, os Estados Unidos começam um movimento, que é o combate ao terror, e aí botando e liberando vários bilhões de dólares para poder investir na guerra e também recrutar e convencer a população a poder fazer invasão no Afeganistão e no Iraque. Tá? Então isso acaba gerando uma certa mudança. E digamos assim, um enfraquecimento, porque é a primeira guerra, de fato, que os Estados Unidos sai como perdedor. Porque ele não venceu. Né? Ele se defende dizendo que ele nunca declarou guerra com o Vietnã. Ele foi dar apoio a uma população. Então ele não perdeu a guerra. Mas segundo todo cientista político, ele fala que não, os Estados Unidos realmente perdeu a guerra, ele não conseguiu. Ele matou muito mais gente, porque isso também influencia para ver quem venceu a guerra, mas ele não conseguiu impor o capitalismo. O Vietnã, então, a partir desse momento, vira um país socialista. Unifica o socialismo. Alguma dúvida? Tá de boa? Pode parar.